Além de ser um dos principais atacantes da seleção brasileira, Gabriel Jesus é um jovem que sabe muito bem como aproveitar a vida usufruindo do seu dinheiro. Mas você já parou para pensar como vive esse jogador de futebol? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Gabriel Jesus. Carreira. Nascido em 1997 em São Paulo e criado no bairro Jardim Peri, na zona norte da cidade, Gabriel Fernando de Jesus, mais conhecido como Gabriel de Jesus, é um dos maiores atacantes brasileiros da atualidade. De origem humilde, ele começou sua carreira jogando em um time chamado Anhanguera, mas foi nas categorias de base do Palmeiras que ele realmente começou a se destacar. Dentro de um dos maiores times do Brasil, Gabriel foi ganhando cada vez mais espaço até ser promovido ao time profissional, onde se destacou muito e acabou chamando a atenção de grandes times internacionais, como o Manchester City, que lhe adquiriu por cerca de 27 milhões de libras, ou aproximadamente 200 milhões de reais na cotação atual. Desde então, o atacante foi ganhando cada vez mais espaço no clube europeu, ajudando a ganhar diversos campeonatos importantes e se tornando um dos principais jogadores do time. Paralelo a tudo isso, Gabriel Jesus sempre esteve presente na seleção brasileira, iniciando na categoria sub-20 e atualmente sendo um dos principais atacantes do time principal. E é por causa de todo o seu trabalho que o jovem atleta já alcançou um belo patamar financeiro, podendo desfrutar de uma vida repleta de luxos. Mansões. Na hora de investir em bons lugares para morar, a palavra economizar não faz parte do vocabulário de Gabriel Jesus. Atualmente, jogando no Manchester City, o jogador mora em uma luxuosa mansão na Inglaterra. Durante algumas entrevistas feitas para o programa do Esporte Espetacular, ele abriu as portas da sua residência para o público, mostrando um pouco mais de sua intimidade. O casarão onde vive o jogador é bem grande, possuindo espaço mais que suficiente para abrigar toda a sua família, principalmente no Natal, quando todos viajam para visitá-lo. O imóvel do jogador possui diversos lugares onde eles podem se entreter, como a mesa de sinuca que há no meio da sala, o local com computadores onde se diverte jogando com seus amigos e até uma quadra de futebol na área externa, algo que não poderia faltar na casa de um dos maiores atacantes do mundo. Gabriel sempre está compartilhando nas redes sociais momentos nesse local, onde ele inclusive aproveita para treinar seu preparo físico. E mesmo não havendo muitas informações sobre essa mansão, provavelmente ele deve ter custado alguns milhões de libras. Já no Brasil, Gabriel Jesus adquiriu em 2020 uma mansão localizada no condomínio Porto Belo em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, o mesmo onde fica situada a famosa casa do seu colega Neymar Júnior. Apesar de quase não haver informações sobre o imóvel do jogador, segundo foi noticiado na mídia, Gabriel teve que desembolsar a bagatela de 15 milhões de reais para adquirir a propriedade. Apartamentos. Gabriel Jesus é um jogador de futebol que também gosta de investir em boas propriedades verticais. Sabe-se que no Brasil ele é dono de uma cobertura localizada no bairro Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Em algumas raras postagens em suas redes sociais, Gabriel marcou o local onde estava e foi possível conhecer um pouquinho do AP do jogador. E apesar de não haver muitas informações sobre esse imóvel, baseado no preço do metro quadrado de outros apartamentos de alto padrão dessa mesma região, podemos estimar que a cobertura do atacante deve valer por volta dos 4 milhões de reais. Já em outras reportagens feitas para o Esporte Espetacular, Gabriel Jesus mostrou um pouco do seu apartamento na Inglaterra. Entrando no imóvel, é possível ver que todo o piso é feito em madeira, o que acaba trazendo uma sensação de aconchego aos ambientes. Na sala do AP do jogador existem grandes aberturas de janelas, mas o que realmente chama atenção são os seus móveis, com a sua mesa de pôquer ao lado do seu estiloso sofá.
O atacante também mostrou sua sala de jantar, onde existe uma inusitada mesa de 10 lugares com cadeiras em cores preto e branco. Tudo isso bem próximo à cozinha americana, que fica logo em frente. E apesar de não haver informações se o imóvel pertence ao jogador ou é alugado, sem dúvidas não deve custar barato morar neste apartamento. Carros. Assim como muitos jogadores de futebol, Gabriel Jesus já foi flagrado em vários carros nada baratos. Na época em que jogava no Palmeiras, por exemplo, algumas fontes dizem que ele possuía um Honda Civic, um sedã com design moderno, cujos modelos mais recentes podem ultrapassar a cifra dos 110 mil reais. Subindo o preço, ele já foi visto entrando em uma Mercedes ML 350, um carrão que não é fabricado no Brasil, mas custa por volta dos 50 mil dólares, ou convertendo para o real, em torno de 250 mil reais. Gabriel também já foi visto em uma Mercedes-Benz GLE Coupé, um SUV de luxo e oferece todo o conforto e segurança que se possa imaginar. E não é à toa que para ter um desses pode ser necessário desembolsar mais de 600 mil reais. O jogador também já foi flagrado entrando em uma Range Rover Vogue, um veículo que atrela requinte e sofisticação com versatilidade, sendo uma ótima opção para quem gosta de carros espaçosos de bom desempenho. E o preço de um novo desse modelo pode chegar a custar cerca de 800 mil reais. Já na garagem de sua casa, foi possível ver que havia um Mercedes GLS, um SUV robusto, capaz de oferecer muito conforto para seus passageiros, não sendo à toa que um novo pode chegar a custar a bagatela de 900 mil reais. Mas o carro mais caro que ele já foi visto foi um Lamborghini Aventador, um supercarro esportivo capaz de atingir velocidades impressionantes, estando entre os carros mais rápidos do mundo. O veículo possui um motor de 770 cavalos de potência, que acelera de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 2,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 350 km por hora. E apesar de não se saber se realmente esse carro pertence ao jogador, para se ter um é preciso pagar mais de 5 milhões de reais. Vida pessoal. Sendo um jovem jogador de futebol muito famoso nas redes sociais, muitas pessoas têm interesse em saber um pouco mais sobre a vida pessoal de Gabriel Jesus. Sabe-se que ele é muito apegado à sua mãe Vera Lúcia, que o considera como seu bebê. A mãe do jogador é a sua maior admiradora, e não é à toa que o jogador costuma comemorar seus gols fazendo o gesto de telefonema em referência à música Alô Mãe. Já quando se diz respeito à sua vida amorosa, assim como todo jogador de futebol, Gabriel também faz sucesso com as mulheres, já tendo tido alguns romances conhecidos pelo público. Mas sabe-se que atualmente o atacante está em um relacionamento sério com a jovem Rayane Lima, com quem parece estar vivendo um lindo romance, inclusive anunciando que será pai pela primeira vez. Luxos exagerados. Quando se trata de aproveitar a vida usufruindo do seu dinheiro, Gabriel Jesus é um jogador de futebol que não economiza. Para andar bem vestido, por exemplo, ele já foi visto utilizando um relógio do modelo Gaga Milano Crystal Skeleton, avaliado em cerca de 12 mil reais. Quando se trata de oferecer conforto e diversão para as pessoas que ele ama, o jogador não se importa em gastar. Gabriel já foi visto dando passeios de lancha com sua mãe e até sendo flagrado andando de jatinho particular com sua namorada. A aeronave usada por ele é do modelo Phenom 300, fabricado pela empresa brasileira Embraer. Trata-se de um jato moderno de pequeno porte e alta performance, sendo bastante moderno. O interior do jatinho é muito sofisticado, podendo transportar até 10 passageiros, oferecendo muito conforto para todos que vão a bordo. Para se ter uma ideia de preço, para fretar uma aeronave desse modelo pode chegar a custar 50 mil reais dependendo do destino. Negócios.
Além de possuir o enorme salário como jogador de futebol, Gabriel Jesus também possui outras boas fontes de renda. Um de seus negócios que ficaram bem conhecidos na mídia foi a criação de cavalos de raça. Sabe-se que ele é um dos investidores do Aras Leader, que trabalha na produção de cavalos de raça quarto de milha, muito usados em vaquejadas. Para se ter uma ideia de preço, estima-se que cada animal custe por volta dos 150 mil reais. Já a sua imagem pode ser considerada outro grande negócio. Por ser um jogador de futebol muito conhecido pelo seu trabalho, muitas pessoas acompanham eles nas redes sociais. Somente em seu Instagram, por exemplo, o atleta conta com mais de 16 milhões de seguidores, um enorme público onde ele aproveita para fazer publicidades para diversas empresas. E pelo fato dele ser agenciado desde 2007 pela Octagon, uma agência de marketing esportivo fundada pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno, fica ainda mais fácil para Gabriel de Jesus conseguir fechar diversos contratos de publicidade e patrocínio. Entre as marcas para a qual o atacante já fez campanhas estão, por exemplo, a marca de bebidas esportivas Gatorade, a operadora de celular Vivo, os refrigerantes Guaraná Antártica, a empresa de tecnologia Nvidia e até a marca de produtos esportivos Adidas, que patrocina o jogador há muito tempo e que ele inclusive comemorou no Twitter quando renovou seu contrato. O que nos leva a pensar que essa parceria deve ter sido bem rentável para o atacante. Definitivamente, podemos dizer que Gabriel Jesus consegue faturar um bom dinheiro além do seu gigantesco salário no futebol. Fortuna. Sendo uma das principais estrelas da seleção brasileira, Gabriel Jesus, apesar de ser um jovem atleta, ele já acumulou um belo patrimônio ao longo de sua carreira. Conforme o atacante ia se destacando cada vez mais nos clubes em que jogava, seu salário foi crescendo na mesma proporção. Em 2015, enquanto atuava no Palmeiras, por exemplo, estima-se que seu salário fixo era de apenas 15 mil reais por mês, mais ganhos por produtividade, o que no final dava uma quantia de aproximadamente 40 mil reais todos os meses. Mas essa baixa quantia durou muito pouco, isso porque Gabriel começou a se destacar muito e ser cada vez mais valorizado pelo Verdão. Para se ter uma ideia, segundo algumas fontes, estima-se que antes dele ir jogar no Manchester City, o Palmeiras ofereceu na época o maior salário do país ao atacante, uma quantia que seria superior à bagatela de 1 milhão de reais por mês. Mas como todos sabem, Gabriel Jesus preferiu se mudar para a Europa, sendo vendido em 2016 por cerca de 121 milhões de reais, sendo que a quantia de 44 milhões de reais ficou para o atleta e seus empresários. E isso, sem dúvidas, foi a melhor decisão financeira que o atacante poderia ter feito, já que recebendo em uma moeda super valorizada, a conversão para o real resulta em um gigantesco salário comparado ao que ele iria receber no Brasil. Para se ter uma noção de valores, assim que ele chegou no Manchester City, seu salário era de aproximadamente 280 mil libras por mês, ou o equivalente a mais de 2 milhões de reais na cotação atual. Mas pelo fato dele ter se destacado muito, atualmente seu salário subiu muito, girando na faixa das 600 mil libras por mês, o que representa a bagatela de 4 milhões e meio de reais todos os meses. E para se ter uma ideia como o atacante cresceu profissionalmente, segundo o site Transfer Market, Gabriel está entre os 10 jogadores mais caros do Brasil, sendo avaliado em cerca de 60 milhões de euros, ou então o equivalente a 380 milhões de reais. E mesmo apesar de ninguém saber ao certo qual é o patrimônio de Gabriel Jesus, tendo apenas 24 anos de idade, podemos estimar que ele tenha uma fortuna que gira na casa das dezenas ou quem sabe centenas de milhares de reais. Mas pelo fato dele ainda ser um jogador bem jovem, podendo ter uma carreira que irá durar mais de uma década, se ele souber administrar o seu dinheiro, com certeza irá conseguir acumular um gigantesco patrimônio.